ia começar esse retorno a partir do mês de setembro, e esse retorno se daria de maneira gradual, né? E aí, como é que funcionaria, né? Então, precisaria 30% da carga, né, da carga de alunos, e aí vai subindo conforme fosse melhorando aí os nossos indicadores. Mas tem um porém, né? Nós não nos enquadramos no que o governo falou, e o plano dele são para as escolas públicas, né? Então, ainda não houve nada com referência a nós, né? Então, vamos esperar aí mais um pouco para ver quando ele deixa nós voltarmos, né? Bom, outra coisa, essa semana eu estava assistindo uma palestra, foi, se eu não estou enganado, terça-feira, e aí estava um economista, e ele estava explicando umas coisas com relação ao mercado de trabalho para jovens, né? Então, e aí eu me interessei bastante, porque majoritariamente o meu público é jovem, né? O meu público aí, majoritário, vocês, né? Mais que o público que eu mais atendo são vocês são jovens, então por isso que eu fiquei bastante intrigado no que ele queria falar, né? Então, qual foi a principal, né, o principal tópico de argumentação, tá? Esse economista ele falou que esse ano vai ser um ano muito complicado, e aí todo ano entram pessoas novas no mercado de trabalho, né? Pessoas jovens igual vocês, muitos de vocês, né? Bom, ainda alguns de vocês não trabalharam ainda, mas precisam né, entrar nesse mercado. E aí, como é que vai fazer, né? Esse ano nós estamos com um ano atípico, não tem por enquanto ainda não tem uma previsão de abertura de vagas, né? Por exemplo, pelo contrário, né? Hoje nós estamos aí no último levantamento com 12 milhões e 700 mil desempregados, né? Só que tem uma máscara do governo aí, porque o governo ele conta como desempregado só a pessoa que não busca emprego. Então, por exemplo, se você está desempregado, mas você também não está buscando emprego, você não é contado como desempregado. Tem tudo isso. Então, se você for pôr na ponta do lápis, tem muito mais. Por exemplo, se você estiver fazendo um bico, o governo ele conta como você como empregado. Eu não sei como ele consegue esse levantamento, mas ele conta. Bom, mas aí, então assim, qual era o medo do mercado? Porque nós perdemos vamos perder um ano de pessoas, então o ano que vem vai entrar duas galera, né? Então vai entrar a galera que ia entrar esse ano, tá? E aí a galera que vai também já iria entrar o ano que vem, tá? Então, como é que trabalha isso aí? Como é que as pessoas que vão entrar no mercado de trabalho vão ter que fazer, tá? As pessoas que vão ter que entrar, elas vão ter que se preparar melhor. Então, por exemplo, o que eu tenho sempre pedido aos meus alunos, sempre tentado conversar com vocês, para aproveitar esse período, né? Aproveitar que quem está, né? Não estou falando todo mundo, é lógico que eu tenho, ainda mais na sala de vocês, que é à noite, a tendência de ter pessoas que trabalham é maior do que nas turmas, por exemplo, da manhã e da tarde. Mas vocês já têm, muitos de vocês já têm ocupação e assim por diante. Quem está mais tranquilo, mais em casa, aproveite, se capacite, busque algo melhor para que você consiga ter aí ter
assim, eu sempre falo que é meio que uma corrida, né? O mercado de trabalho, ele é uma corrida. E é, hoje ainda está mais complicado, né? Por quê? Porque como a gente está falando que é uma corrida, que as pessoas têm, têm tido cada vez mais dificuldade, tá? Você já imagina como é que vai ser a concorrência, né? Então, a concorrência vai ser maior ainda. Então, se você tem um diferencial, se você tem uma coisa que você pode mostrar mais, né? Você tem que estar ali se preparando. Eu, por exemplo, eu tenho estudado muito esse período, estou aproveitando, porque mudaram muitas coisas. Algumas coisas no ramo da programação mudou bastante, tá? Teve umas novas APIs que a gente fala que foram incorporadas, então isso faz com que a gente tenha que também continuar estudando. O ramo da tecnologia, ele é assim, a gente nunca deixa de estudar, nunca você vai parar de estudar, né? Porque você já aprendeu tudo, não tem, isso não existe, tá? Bom, amanhã também, amanhã 2 horas, vai ter uma live minha lá, tá? Lá no Facebook da escola, será às 2 da tarde, aí quem quiser estar participando, tá? Sobre montagem de computadores. Então, vai ser algo bem, bem bacana, é mais como montar o seu computador em 1 hora. Então, aí é mais para mostrar algumas coisas e falar, bater um papo com a galera sobre montagem mesmo, tá? Bom, outra coisa que eu notei aí foi experiência fazendo teste. Nós tivemos uma atualização do Windows que foi em maio, né? Então, foi ali na primeira quinzena de maio e foi uma atualização gigante. Bom, qual que é o problema dessa atualização? O problema dessa atualização é que ela deixou o Windows muito mais lento, tá? E travando muito. Para quem já usava, que, por exemplo, eu acabei de formatar e peguei essa atualização, não teve problema. Quem já usava o Windows, igual eu tive duas opções. Um computador que eu havia acabado de formatar e e aí ele atualizou, tá rodando normal. Eu tava com outro que tava com uma atualização antiga, né, que eu estava usando para dar aula. A partir do momento dessa atualização, ele começou a ter um consumo muito maior de memória, tá? E aí a princípio eu pensei que era o próprio sistema, alguma coisa de sobrecarga, mas não era uma atualização mesmo. Aí eu fui lá, formatei ele, instalei a partir da ISO nova, não tive mais problema. Mas ele está bem mais pesado, utilizando bem mais memória RAM. Então, se vocês forem instalar o Windows, procurem, né, remover algumas coisas da inicialização para que vocês não tenham problema, tá bom? Outra coisa, então, a gente vai falar bastante de Linux hoje, né? Hoje, na próxima aula, instalar algumas versões, algumas distribuições. E aí, o que eu tento falar sempre é sobre o uso do Linux, tá? O Linux ele não é um bicho de 7 cabeças, como as pessoas pensam. É lógico que, para algumas coisas, o Linux ele não vai suprir as suas necessidades. Por exemplo, para dar aula para vocês, eu estou com 2 computadores, tá? Então, eu estou com um computador, meu notebook rodando Linux, tá? Porque o Windows estava pesadão demais e eu estou com o meu PC que ele roda Windows. Por que eu tive que optar por rodar os dois? Por que eu não uso só o Linux, já que eu conheço, tem mais estabilidade e tudo isso? Porque eu dou aula de informática e lá no curso de informática, por exemplo, tem módulos de programas que só rodam no Windows. Por exemplo, tem Photoshop, Illustrator, Premiere. Esses programas não tem para Linux, esse programa especificamente da Adobe. Então, eu tenho que rodar o Windows de qualquer maneira.
Então, como eu tenho que rodar esse sistema, esses softwares só rodam Windows, eu tenho que ter o Windows numa máquina, eu tenho que rodar isso. Aí na outra, como eu uso ela só remotamente, só para gerenciar a reunião de vocês, aí eu optei pelo Linux, né? E eu estou usando essa versão que a gente vai instalar, que é o Ubuntu. O Ubuntu das versões para desktop, ele é a mais pesada de todas. O Fedora, como eu não posso falar que ele é só desktop, porque ele tem muita função de server. Então, como ele tem bastante função server, mas ele também é bem pesado, tá? Aí tem outros que são bem mais leves que a gente vai conhecer também no decorrer do curso, tá? Bom, aí no livro de vocês, na página 54, nós vamos voltar, vamos falar um pouquinho do que a gente falou na aula passada. Na aula passada a gente começou a falar sobre sistema operacional livre, começamos a falar sobre o Linux, né? E falamos bastante sobre a evolução do Linux. Eu vou repassar rapidinho algumas coisas que nós tivemos na aula passada. E aí, é importante que vocês revejam, tá? Não fiquem pensando que o professor está falando de novo isso aí, mas é para fixar para vocês. São coisas que eu separei que são muito importantes, tá? Então, aí, primeiro, na página 54, ele vai falar um pouco do Unix. E o Unix, o que vocês têm que lembrar dele? O Unix, ele é o pai de todo sistema operacional moderno. Então, todo sistema operacional que existe hoje, ele é base Unix, tá? O Unix ele foi criado lá dentro dos laboratórios Bell, que hoje é a AT&T, né? E ele, a princípio, ele era grátis para uso, tá? E depois, ali na primeira metade dos anos 80, o Laboratórios Bell tenta cobrar essa distribuição, aí não deu muito certo, né? Já tinham outros sistemas em franca evolução, mas todos eles usavam essa base. Como o Unix ele foi dado gratuitamente, a princípio, as empresas, muitas empresas e muitas universidades, principalmente, começaram a utilizá-lo, tá? E aí, esse uso por empresas e por universidades fez com que fossem desenvolvidos alguns sistemas com base Unix. Por exemplo, o Minix, que é o sistema operacional que deu origem ao Linux, né? Tá? Bom, e aí nós falamos também sobre o que é um sistema operacional. O sistema operacional é todo aquele que faz a junção entre o software e o hardware. Na realidade, a gente também já conheceu que não é o sistema operacional que faz isso. Quem faz isso é o kernel, é o núcleo do sistema. É o que faz a comunicação entre software e hardware. O sistema, lá no final, ele vai ser só a interface, né? Vai ser o que vai fazer o negócio funcionar. Bom, e aí, o projeto, aí na página 55, o projeto GNU Linux, são coisas distintas, tá? O projeto GNU, ele vem da Free Software Foundation, e esse projeto, ele visava a adequação do software livre. Então, o que quer dizer isso aí, essa adequação do software livre? Quer dizer que o projeto GNU, ele queria que ele foi criado pelo Richard Stallman, ele queria que todos os softwares fossem gratuitos e o código-fonte fosse liberado. É lógico que isso aí é uma utopia. Aí na página 55 tem as 4 liberdades, que são do projeto GNU, tá? Só que hoje a gente vai falar um pouco sobre licenças e vocês vão ver que nem tudo é assim, tá? Não é tão livre, não é tão aberto igual a gente pensa. O Linux, ele também, o software livre, ele também disponibiliza a oportunidade de fechar esse código e tornar ele restrito, tá bom? Então, mas aí na página 55 ele mostra as liberdades que foram criadas pelo projeto GNU. Dentre elas o programa pode ser usado para qualquer fim, né? Não existe nada nem ninguém que possa impedir. Qualquer usuário pode copiar, redistribuir, isso sem ser contado como pirataria. Qualquer usuário pode ter acesso ao código-fonte e modificá-lo,
tá? E redistribuir isso alterado. Então, por exemplo, se você pegar lá o OpenOffice, tá usando o OpenOffice, e aí você viu que há algumas falhas e você quer modificá-lo. E você pode fazer isso, tá? Você pode fazer desde que você disponibilize as alterações que você vai fazer. Tá? Eu tive que fazer algumas alterações e aí eu tenho que disponibilizar essas alterações para a comunidade. Já já a gente vai falar sobre licença, vocês vão ver como funcionam algumas licenças. Essas duas principais, tá? Bom, e também, por último, todo usuário tem direito a redistribuir as alterações que foram feitas. Uma coisa que é interessante, que eu esqueci de falar para vocês, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, isso há bastante tempo atrás, né? A internet não é igual hoje, que a gente faz download de um sistema operacional muito facilmente. Então, como é que nós tínhamos acesso ao Linux? A primeira vez que eu instalei o Linux na minha vida foi em 2000, foi 2000, ou 2001, não lembro. E aí eu comprei uma revista, eu fui numa feira, tinha uma feira em São Paulo que chamava FenaSoft, e aí eu comprei uma revista nessa feira, e lá nessa revista ela vinha o Linux. Dentro da revista ela vinha um CD, e lá vinha o CD era da Conectiva ainda, né? Que hoje ela se aliou com a Mandrake e virou Mandriva, e aí a gente instalava. Depois eu usei um pouco esse Conectiva era no meu computador pessoal, depois eu instalei um outro que chamava Kurumin. Aí foi mais para frente um pouco. O Kurumin também era muito bom, tá? Kurumin a gente usava muito, usei bastante. Ele era muito bom também, tá? Então eu gostava dos dois, tanto do Mandriva quanto do Kurumin, tá? O Kurumin ele era muito o legal dele, a parte boa dele é que ele era muito simples de uso de tudo, tá? Então quando eu fui utilizar o Kurumin a primeira vez, eu me lembro que a simplicidade da instalação, até então, as versões Linux eram muito difíceis de instalar, a facilidade de instalação foi muito legal. E o Kurumin ele é inteiro desenvolvido no Brasil, o Conectiva também, mas o Conectiva depois ele teve até laços, né, no exterior, e hoje ele é meio brasileiro e meio francês, mas o Kurumin, perdão, ele foi inteiro feito dentro da Universidade Federal do Paraná, né? Foi o professor Carlos Morimoto, tá? E foi ele que que, que criou esse sistema e que desenvolveu toda a parte lógica dele, e ele funcionou por bastante tempo. Agora agora faz uns 10 anos já, passou rápido o tempo, que o Kurumin não tem atualizações, é muito difícil instalar ele, até porque, né, como o sistema está desatualizado, ele é bem ruim de usar. Bom, e outra coisa que eu falei para vocês também é principalmente onde o Linux pode ser usado, né? Onde ele pode ser usado? Então, em qualquer lugar. Ele pode ser usado na sua na sua casa, né? Se você quiser utilizar a versão desktop, já não vamos falar de distribuições. Ele pode ser usado numa empresa como uma estação de trabalho, ele pode ser usado numa empresa como servidor, onde é usado, tá? Onde é muito usado, aliás, e assim por diante. Ele pode ser usado onde você achar melhor. Tá? Ele tem várias distribuições, cada distribuição se encaixa para um determinado fim. Então, não há nenhum tipo de incompatibilidade com nada. É lógico que, voltando, existem alguns softwares que não rodam no Linux, tá? Então, por exemplo, eu trabalho com edição de imagens e eu uso o Photoshop. Posso usar o Linux? Não vai ter jeito, não tem Photoshop para Linux. Tem um outro tipo de programa, chama GIMP. Ele também é um editor de imagem, mas ele não chega nem aos pés do Photoshop. O Photoshop é muito melhor, tá? Bom, e aí a gente já discutiu o que é um software livre.
que vocês têm que entender o que é o software livre? Software livre é todo aquele que você tem acesso ao seu código-fonte. A gente não pode confundir nunca software livre com software grátis. Tá? Um software ser grátis não quer dizer que ele é livre. Então, software livre e grátis são coisas diferentes. Ele só ser gratuito não quer dizer que ele seja livre. Até porque eu já falei para vocês, você, por exemplo, você usa o Google Chrome, não paga nada, você usa o seu WhatsApp, por exemplo, não paga nada e você não tem como modificar. Apesar de que a primeira versão do WhatsApp, né, ela foi feita em modelo open source. Aí depois que o Facebook comprou, que ele fecha o código e você não tem acesso mais. E o mais interessante é o seguinte, hoje, as três maiores redes sociais do mundo, elas são do mesmo dono. Se eu for ver, né, as 3 maiores redes sociais do mundo, tanto o Facebook, o WhatsApp e o Instagram, eles são todos do Facebook, né? Então são do mesmo dono. Tá? A gente tem que relembrar que, geralmente, essas empresas grandes elas vão comprando pequenas startups para poder ou tirá-las do mercado ou, principalmente, adequar o uso delas ali, né, algumas coisas boas ao seu produto, né? Bom, e aí a gente falou desse cara também. Esse é o Linus Torvalds. Ele é o cara que criou o Linux, né? Na verdade, não vamos usar o termo criou. Ele pegou e modificou o kernel do Minix e aí ele foi e chegou ao Linux que a gente conhece hoje, tá? Bom, essas são algumas distribuições Linux. E aí na página 58, ele mostra algumas para vocês também. Então, o que vocês têm que lembrar lá na hora de escolher uma distribuição? A principal coisa que vocês têm que lembrar é que cada distribuição ela tem uma particularidade, ela vai ter um determinado fim. Cada uma se enquadra um meio melhor para você utilizar. Por exemplo, eu quero usar o Fedora, porque eu vi que o Fedora é bom. Ele é muito bom, tá? Ele é bom mesmo. Eu vou até, depois eu vou instalar para vocês verem ele. Mas ele é extremamente pesado, você precisa de uma máquina muito legal para rodar ele. E mais que isso, ele é bem complexo de se usar. Então, quando vocês forem optar, tanto para instalar programa, essas coisas assim, quando vocês forem optar por uma distribuição Linux, optem por uma base Debian, que são similares ao Windows. Então, por exemplo, você tem aí o Ubuntu, o Minix, o Lite, tá? São todas distribuições que são bem similares ao Debian, tá? Ao Windows, perdão. São todas base Debian, que a gente chama, igual tá aí na página 59. Base Debian, quando vocês escutarem isso, é a estrutura. Então, estruturalmente, elas são bem parecidas. Bom, e aí na página 60 ele começa a falar da distribuição que nós vamos ver hoje. Vamos falar do Ubuntu. Mas nós falamos também como baixar o Linux. Tem o site, vivolinux.com.br, mas eu prefiro, aí é questão de preferência, entrar direto no site da distribuição e baixar por lá, né? Os sites são bem simples, é só você ir no Google, por exemplo, eu quero baixar o Ubuntu. Você digita Ubuntu mais download, ele vai te mandar para o site da Canonical. Vamos lá, vou abrir aqui para vocês, para a gente dar uma olhada. Então, por exemplo, já viu isso, mas vamos ver. Posso entrar aqui no vivolinux.com.br. Então, aí ele vai abrir esse site, já falei para vocês. Quem quiser conhecer melhor o Linux, visite esse site, ele é muito bom. Ele é, como é a comunidade, tá, que atualiza ele sempre tem coisas legais. Então, ele sempre tem coisas muito bacanas, principalmente matérias e essas coisas assim. Por quê? Porque é a comunidade que está sempre aqui, publicando artigos, respondendo os fóruns, tá? E dando algumas dicas de algumas coisas, tá? Então, você vai conhecendo bastante coisas aqui. Tem coisas que são mais complexas, lógico,
mas aí vocês escolhem as matérias e as coisas que são mais legais, ou que vocês consigam acessar melhor. E aí você pode vir aqui, ó, você clicar em GNU Linux, você tem a opção de introdução. Essa introdução, ela fala algumas coisas sobre o Linux, algumas coisas que a gente já comentou, tá? Algumas coisas que a gente vai comentar. Tem uns guias aqui legais. E outra coisa, já vou mostrar para vocês, tem algumas certificações Linux. Já vou falar sobre isso. E aí tem também, pode clicar aqui, tem a opção de download, aí tem as distribuições aqui, ó. Algumas distribuições. Pode ver, tem várias aqui, tá? Aí é o seguinte, aí é questão de gosto. Eu não gosto, por exemplo, eu não gosto de vir aqui, ó, clicar aqui na versão do Ubuntu. E aí ele me mostrar, tá? Eu prefiro vir aqui, se bem que aqui ele vai me mandar para o site, ó. Se eu clicar aqui no link, vai mandar para o site da Canonical, tá? Então eu prefiro ir lá no site da Canonical direto e aí baixar a distribuição. Uma coisa que eu não falei para vocês é o seguinte, a hora que você abre aí, vocês vão ver que vai aparecer versão 20.04 LTS. Todas as vezes que vocês lerem que ele tem uma versão LTS, quer dizer Long Term Support. Então, essa distribuição ela tem 5 anos de suporte. Então, ó, por exemplo, aqui ele está falando, ó, se você ver aqui esse texto, ele está falando que essa distribuição ela tem 5 anos de suporte e vai até abril de 2025. Então, é uma distribuição que, vamos supor, se você é uma pessoa que vai usar por bastante tempo, né, você pode utilizar isso aí. Por quê? Porque tem distribuições que tem atualização de 6 em 6 meses. Tá? Então, aí já não vale muito a pena. A que nós vamos instalar hoje é a 1604. Tá? Ela também é LTS. Então, eu escolhi ela porque ela é um pouco mais leve que a 2004. A 2004 requer um pouco mais de processador. Aqui, ó, ela requer, no recomendado, 2 GB de processador, né? 2 GB cada clock, tá? 4 GB de memória e 25 GB de espaço no disco. Então, é uma distribuição bem pesada, tá? Aí vamos supor, aqui aparece a última versão, mas você pode clicar aqui, ó, veja os downloads alternativos. Você vai descendo, ó, aqui tem a 18, mas aqui tem, ó, a 1604, ela é LTS, e aí que eu falei, se ela é LTS, ela é um suporte longo, ela tem 5 anos de suporte, o suporte dela vai até 2021, que é o ano que vem. Ainda dá para usar bastante, atualizando, bonitinho, tá? Fazendo todas as atualizações que a gente precisa. Aí é só clicar aqui, se você clicar aqui, ó, e vai para a página do 1604, e aí você pode escolher a opção. Você pode escolher a imagem 64 bits ou ele ainda tem a imagem 32 bits. Se eu não me engano, o 2004 não tem mais de 32 bits. Aliás, sistema nenhum mais vai sair 32 bits, tá? Nenhum. Até porque processador de 64 bits já tem mais de quase 20 anos já. Se você ver a popularização deles, tem mais de 15. E qualquer computador tem mais de 4 GB de memória hoje. Então, não tem o porquê utilizar a arquitetura de 32 bits ainda. Né? A gente já viu isso aí. Por isso que a gente hoje, né? Hoje as distribuições, tá? Elas estão cada vez mais trabalhando com sistemas operacionais 64 bits e abandonando a arquitetura 32 bits, tá? Por isso que elas abandonaram essa arquitetura aí. E aí depois você clica aqui e ele já vai fazer o download automaticamente. Outra coisa que a gente já discutiu também, por exemplo, se eu posso vir aí baixar o sistema gratuitamente, como é que a Canonical vive? Né? Que é a empresa que, por exemplo, distribui o Ubuntu. A Canonical ela vive de doações. Então você pode ter uma opção que você gera um boleto e você pode aí, né, doar a quantia que você achar melhor, tá? Para a comunidade, para continuar melhorando, tá? A própria Fundação Linux, ela também, ela vive de doações,
tá? Bom, e aí a gente discutiu também sobre os usuários root, os usuários do Linux, perdão. Ele tem dois principais, usuário comum e usuário root. Todas as vezes que você escutar o termo usuário root, é o usuário administrador. O administrador, ele é um pouco diferente do administrador do Windows, né? O Windows, como usuário comum, você ainda consegue fazer algumas coisas. Dentro do Linux, não. Dentro do Linux, para você baixar qualquer coisa que você for baixar, você tem que ser, ou instalar, ou às vezes alguma configuração, você tem que ser usuário administrador. Então, você não tem como você ser usuário comum e fazer qualquer alteração, por exemplo, no kernel ou no sistema mesmo, dentro do Linux, tá? Bom, já a gente vai mostrar também a Bash, e a Bash é o terminal, é onde você vai fazer todas as programações. Tem uns caras que são programadores eles são roots, assim, mais raizão, eles gostam de só trabalhar com a Bash. Eles nem instalam a parte gráfica. E aí dá bem mais trabalho. Tem muita coisa que você não precisa fazer no terminal, dá para fazer na parte gráfica, tranquilo, e é bem mais rápido e você economiza tempo. Mas tem pessoas que não gostam, pessoas que utilizam só o terminal e não tem o que faça eles mudarem de opinião, tá? Mas eu acho, aí uma coisa particular, que é meio que perca de tempo você tentar trabalhar só com o terminal, se você pode trabalhar com a parte gráfica, e a parte gráfica te auxiliando. É igual, eu falei para vocês, se eu não me engano, tem muito programador que não gosta de usar IDE para programar. Ele gosta de ir lá ou no bloco de notas, ou, por exemplo, usar o Node.js e programar tudo na unha. É loucura isso aí. Se a IDE está aí para facilitar a nossa vida, e é lógico, melhorar melhorar a nossa produtividade, não tem por que não usá-la, né? Bom, e aí, a gente também falou sobre isso na aula passada, sobre arquitetura, né? A arquitetura Linux, a gente vai entender, né? O kernel, o usuário digita o comando dentro do shell, a gente vai fazer isso. O kernel, ele vai reconhecer esse comando e aí ele vai lá no hardware e vai buscar a ação dentro da memória ou dentro do espaço que ele quer fazer, tá? E esse é o exemplo de um terminal, é o que já a gente vai ver funcionando com alguns comandinhos aí, tá? Bom, esse é o sistema de partição, já a gente vai montar, vocês vão notar. E o sistema de partição do Linux, a particularidade maior dele é que ele não tem letras, né? A gente é acostumado com o Windows é C, D, E, tá? Começando pelo C dois pontos. O Linux não. O Linux, a barra invertida é o sistema e o restante das partições, cada um tem um determinado fim. As partições, elas trabalham como se fossem diretórios mesmo, e cada diretório com uma ação, tá? Tem que tomar muito cuidado, como tem alguns programadores que montam todas, é meio difícil, porque tem muitos, mas montam a maioria das partições. Hoje não há essa precisão, a montagem é automática, tá? Eu gosto de separar apenas a home, a barra e a swap, que é o que a gente vai discutir daqui a pouco, que é a partição de memória. Aí é legal você pegar e formatar da maneira que você achar melhor, que aí você tem dentro desses dispositivos um meio de se organizar melhor. Então, mas é só por isso mesmo, só questão de organização, mais nada, tá? Não vai fazer com que você ganhe desempenho ou perca, tá bom? Bom, e aí tem a questão do Windows versus Linux, até no livro de vocês tem um pedaço que fala disso aí. Tá aí na página 58, tá? Então, aí ele tem um pedaço aqui, ó, que é a frase que eu mais gostei do livro.
que ela fala assim, não faça comparações, são dois sistemas operacionais diferentes. Não tem como comparar mesmo um com o outro, tá? Qualquer distribuição Linux com o Windows. O Windows ele terminou, ele é feito por uma equipe gigante da Microsoft, uma equipe de desenvolvimento, mas ele terminou ali a sua configuração, sua produção, depois é só trabalhar com atualização. E ele sempre vai ter erros, sabe? Assim como todas as distribuições. A diferença é que o Linux, quando aparece um erro, a galera já vai, corrige e manda. Então, os usuários Linux, eles são mais avançados. E aí, quando eles veem algum tipo de erro, igual quando lança, por exemplo, a 2004, quando você lança ela, quando é lançada a 2004, ela veio com bastante erros também. Aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que a Microsoft trabalhou para que esses erros fossem melhorados, para que a Fundação Canonical trabalhou para que esses defeitos fossem corrigidos, tá? E aí lançar uma atualização. E a atualização do Linux, ela não tem tanta, assim, tanto cartaz igual tem a do Windows. O Windows, às vezes você está trabalhando, ele vem e fala, vou reiniciar que vai atualizar. O Linux não. O Linux você atualiza se você quiser, a hora que você quiser, da maneira que você quiser. Aliás, tem até uma maneira que você pode deixar só manualmente. Aí você vai baixar os pacotes se você achar que deve. Tá? Bom, então a gente já falou de algumas distribuições. Essas são algumas. Aqui tem desde distribuições mais simples que eu falo, mais similares ao Windows, por exemplo, Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu, o Debian, esse Cateus é tranquilo, até as mais complexas, o SUSE, por exemplo, o Gentoo. O Gentoo ele é uma das distribuições mais difíceis de serem instaladas. O Arch Linux ele é muito bom para programação, mas ele é muito ruim para ser usado em desktop e assim por diante. Bom, e aí a gente falou sobre as licenças do software livre, e eu falei para vocês que existem várias mesmo. Por quê? Porque tem as questões das liberdades. Então, por exemplo, liberdade 0 a de executar, liberdade 1 a de estudar, a liberdade 2 a de redistribuir e a liberdade 3 a de aperfeiçoar. Essas 4 liberdades. Nós temos as 4 liberdades do software livre, só que existem alguns adendos. Eu peguei as 2 principais. São as 2. Existem, igual eu falei, existem mais de 30, né, conhecidas, devem ter mais por aí. Porque, por exemplo, eu posso criar um software baseado em software livre, criar algumas regras e criar uma licença para ele, tá? Mas tem 2 que são principais e elas que organizam mais de 90% da base do software livre no mundo. Uma é a BSD. A BSD é a licença permissiva. O que essa licença faz? Ela te permite utilizar o produto. Então, por exemplo, vou usar o exemplo do Apache, que é o que apareceu aí. O Apache ele é um servidor gratuito. Então, vamos supor, por exemplo, você vai criar um servidor web, igual quando eu dou aula de web lá no curso de informática. A gente tem que criar um servidor, por exemplo, e tem que armazenar em algum lugar a sua página. Nós não vamos publicar a página quando você está fazendo, mas você precisa testar ela funcionando. Né? Você precisa testar no seu computador para ver se ela funciona, se dá para depois você pode armazenar isso aí. Você instala um servidor que chama Apache, ele é livre, ele é aberto, eu posso até alterar ele, mas eu não posso fechar esse código. Tá? Eu posso até, por exemplo, explorar ela. Então, o Apache ele é hoje um dos mais usados no mundo para servidores web, porque por ele ser aberto, vários programadores conseguem melhorá-lo, tá? E a outra é a GPL. Aí a GPL, ela é uma copyleft, ela é uma licença de leitura, tá? E aí, ela é totalmente aberta. Então, por exemplo, se você está fazendo uma criação, se você cria
sistema via BSD, você pode fechar o seu código até, tá? Desde que você pegou essa distribuição e você já tem, você vai publicar que aquilo vai ser uma licença BSD. A GPL, não, ela é uma licença pura do software livre. Você é obrigado, quando você vai publicar o seu software, ou você é obrigado a fornecer ele, além de fornecer ele gratuitamente, você é obrigado a fornecer o código dele aberto. Então, você é obrigado, se alguma pessoa souber de programação, ela pode utilizar ali o seu código e melhorá-lo, né? Por exemplo, ao fazer qualquer alteração. Tá? Bom, vamos lá para o Ubuntu, então. Deixa eu só começar a instalação, depois eu vou explicar algumas coisas do Ubuntu para você. Então, vamos iniciar aqui no nosso querido, aí no nosso querido VirtualBox. Sempre eu falo para vocês, se vocês, né, vocês estão aí estudando, quem tem computador, baixa o VirtualBox e comece a emular o sistema, tá? Você emulando o sistema, você consegue ir aprendendo cada vez mais sobre eles e você consegue estudar o seu sistema. Então, ele vai dar, para dar boot no Ubuntu é normal, você pode você vai dar boot por ele normal, tá? Você vai, por exemplo, baixei a ISO lá, ó, eu baixei uma ISO, deixa eu pegar a pastinha da ISO para mostrar para vocês. Ó. Aqui, ó, eu baixei lá, tem uma ISO bonitinha, tá? Eu baixei a 32 bits, porque aqui no VMware eu vou usar uma quantidade de memória menor, mas eu baixei, aí eu vou lá, eu posso criar um pendrive bootável e eu dou boot pelo pendrive, ele vai iniciar, carregar aquela tela, primeira tela lá é a tela de carregamento do Ubuntu, ele começa a carregar os arquivos para dentro do seu diretório, tá? Na verdade, a gente está trabalhando aqui como se não tivesse, como se o meu HD fosse novo, não tivesse nada nele, tá? Bom, continuando. E aí, essa primeira tela, tá? É a tela de instalação. E aí, primeiro de tudo, você vai escolher o idioma que você quer. Vamos escolher português aqui, mas não português de Portugal. Vamos escolher português do Brasil, tá? Para quem quer emoção, pode escolher português de Portugal. Vocês vão notar que tem bastante coisa diferente, tá? Nós vamos escolher português do Brasil. Aí você tem a opção de experimentar o Ubuntu. O que é o experimentar o Ubuntu? Isso aqui chama Live CD. Você pode utilizar o Ubuntu com todas as suas funcionalidades sem instalar ele, tá? Ele te dá... Aliás, todas as distribuições Linux, elas têm essa opção. Algumas aparecem logo de cara, igual aqui no Ubuntu, e algumas ele inicia direto, e aí depois lá dentro você tem a opção de instalar. Mas nós vamos escolher a opção instalar o Ubuntu. Bom, aí aqui é o seguinte, se você já tiver conectado à internet, se tiver já conexão, ele te dá a opção de você baixar atualizações que tiver enquanto ele está instalando. Se você não tiver com muita pressa, tá? E dependendo da época que você baixou tua ISO, você pode ir baixando as instalações já. E aqui é para instalação de softwares de terceiros. Por exemplo, quando tem placa de vídeo, essas coisas assim, é legal já deixar para ele detectar para você, tá? Só por questão de tempo de instalação, nós não vamos marcar não. Mas o ideal é marcar essas duas opções, tá? Pode clicar em continuar. Bom, e aí vem aqui, ó. Existem dois tipos de instalação, a instalação rápida, tá? E a instalação fácil e a instalação avançada. A fácil é o seguinte, eu posso só vir aqui, ó, tem a opção apagar o disco e instalar o Ubuntu, eu clico em instalar agora, ele só vai me perguntar alguns dados pessoais. Mas só por questão para mostrar para vocês umas partições, eu vou clicar aqui em opções avançadas. Fiquem tranquilos que depois a gente vai conhecer o porquê da importância disso aqui. Cliquei em opção avançada, vem em continuar, aí ele vai me mostrar
que não tem nenhuma tabela criada, tá? Eu não tenho nenhuma tabela de partição criada. Então, primeiro, por quê? Porque, igual eu falei para vocês, eu estou fazendo essa instalação como se o meu HD fosse zero, como se eu não tivesse nada nele, tá? Então, primeiro de tudo, eu tenho que clicar aqui, ó, nova tabela de partição, clicar em continuar. Aí ele vai habilitar o meu disco para começar a poder usar. Vou clicar nele. E aí eu vou começar a criar as partições. Quando a gente está no Windows, já mostrei para vocês, você vai lá, aparece o HD, você tem a opção, você pode clicar lá em opções, e aí você vai ter as opções de criação de partição. Quando você vai lá, o máximo que você pode fazer é dividir o seu HD. Então você pode dividir em 2, em 3, em 10, tanto que você quiser. No Linux não funciona assim. No Linux a gente primeiro criou a tabela de partição, e aí agora a gente vai criar a partição. Então, por exemplo, eu vou criar a primeira que aí é questão de gosto, eu gosto já de criar a swap. A swap é uma partição de memória. Para que ela serve? A swap a gente cria ela quando você usa um pedaço do HD para trabalhar como memória RAM. Tá? Então, você vai utilizar um pedacinho que tem dentro do seu HD para trabalhar como memória RAM. Isso auxilia muito o seu trabalho do dia a dia. Tá? Às vezes tem alguma coisa aí que você necessite ou que você tem pouca memória, mas aí como é que funciona? Você vai configurar a mesma quantidade que você tem de memória RAM ou metade. Tá? Então, por exemplo, aqui eu configurei para ter 2 GB de RAM. Então, eu vou colocar também aqui, ó, 2048, e aqui eu vou mudar sistema de arquivos, eu vou escolher área de troca swap. E vou clicar em OK. Começar a criar partições para mim. Então, aí ele vai pensar, ele já criou aqui, ó, começou a aparecer, olha lá, apareceu aqui, ó. Opa, aqui, ó, área de troca 2046, tá? Então eu já tenho 2 GB de swap. Agora eu vou criar uma partição para o meu sistema, tá? Então vou criar aqui, vou colocar 10.000. E aí eu só vou criar mais 2 partições. Uma é para o sistema. Então, ó, o sistema de arquivos que eu vou usar é o mais novo, é o ext4, tá? Para sistema de arquivo. E aí o meu sistema no Linux é a barra. Então, toda vez que você vê a barra, ela é o sistema, tá? E a gente dá OK. E aí eu vou criar só mais uma partição, que vai ser a partição de documentos. Eu venho aqui no espaço livre, clico no mais, vou manter a minha sistema de arquivos como ext4, que é o mais novo. Ele é mais veloz, suporta uma quantidade maior de arquivo. E eu escolho aqui a barra home. E aí, ó, eu podia fazer para todos. Ó. Eu podia criar um para cada um disso aqui. E tem algumas que eu posso até configurar manualmente. Mas vamos criar só as 3. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando as minhas partições igual lá no Windows a gente tem o C e o D. Esse ext4 que eu falei para você, do Linux, é igual, ele tem, igual não, porque não é o mesmo, mas ele tem o mesmo funcionamento do NTFS do nosso Windows, tá? Terminei minhas tabelas, não tem mais espaço livre, eu criei uma que eu sou obrigado a criar, é a barra, eu criei a barra, tenho espaço para ela, porque eu sei que tem, eu dou instalar agora, aí ele vai me avisar, ó, eu vou escrever no disco dessa maneira, então eu vou escrever uma como swap, 2 como ext4, é isso que você quer? É isso que eu quero. Agora não tem como voltar atrás. E ele vai começar a escrever isso dentro do HD. Isso aí, dentro do Linux, nós chamamos de montar. Ele está criando pontos de montagem dentro do seu HD, tá? Bom, aí ele vai te perguntar da onde você é. Geralmente a gente deixa São Paulo mesmo. A não ser que você more no Acre, tem a opção do Acre aí também. Bom, aqui o layout de teclado, aí é o seguinte, tem uma coisa legal no Linux, vamos supor que você não sabe qual o seu teclado. Você vem aqui, ó,
Você digita umas teclas para ele ir testando. E aí você vê se está tudo certo. Ou então você pode clicar aqui, ó, detectar o layout do teclado. E aí ele vai pedir para você digitar algumas coisinhas para ele detectar para você. Ó. Ele pediu para digitar. Aí pergunta se essas teclas estão no seu teclado. Não, não, sim. Ele definiu, ele é português Brasil mesmo, tá? Bom, depois aqui não está aparecendo mais. Clique em avançar. A gente clica em avançar. Aí ele vai pedir para preencher. Então, o nome você pode pôr qualquer nome. Como aula. O nome do computador você pode pôr qualquer um também. Aí, qual que é o... Aqui, daqui para frente, o seu nome você pode pôr qualquer nome. O nome do computador, ele tem que ser tudo junto. Ele não pode ter espaço, tá? O nome do usuário, ele tem que ser também todo junto, sem espaço. Eu não posso ser isso aqui, ó. Aula 01. Eu não posso. Então, agora eu posso colocar assim, underline 01. Ou underline Ubuntu, por exemplo. Vamos usar como aula, porque depois é mais fácil para nós, tá? E aí a senha, você pode pôr o que você quiser também, mas é obrigatório por senha, tá? Aí tem aquela questão, que acho que eu já cheguei a discutir com vocês, de pôr uma senha forte, porque tudo do seu sistema é baseado nessa senha, tá? Tem 1, 2, 3 mesmo. E a gente clica em avançar. Ah, tá. Ele não... Ué, como não? As minhas senhas estão erradas. Agora foi. Avisou que a minha senha é curta, não tem problema. E aqui, ele tem uma opção ali, não sei se deu tempo de ver, se você quer que solicite a senha na hora de iniciar ou não, né? É muito pessoal, eu gosto de pôr, tá? Porque às vezes você não sabe, né, o que está habilitado, apesar de tudo ele pedir senha de root, mas o ideal é deixar. Mas também é muito da organização de cada um. Bom, agora ele vai ficar copiando os arquivos aqui, né, até terminar a instalação. Então, enquanto ele está terminando aí, ó, instalando o sistema, vamos ver algumas curiosidades sobre o nosso querido Ubuntu. Bom, primeiro de tudo, é uma distribuição base Debian, tá? E o Ubuntu, ele nasceu, ele é um sistema operacional que ele nasceu dentro da Fundação Mozilla, tá? Então, tanto que quando vocês terminarem, vocês vão ver que o navegador ele é o Mozilla Firefox, tá? Então, ele nasceu dentro da Fundação Mozilla e a Mozilla nasceu dentro de uma empresa foi a que criou um dos primeiros navegadores da história, né? Tinha um navegador muito antigamente que chamava Netscape e a equipe, uma parte dessa equipe da Netscape, que criou a Fundação Mozilla, tá? Então, quem criou a Fundação Mozilla ali foi essa equipe, uma parte da equipe da Netscape, e aí uma parte da equipe da Mozilla vai e cria, bem cria, mas eles trabalham na Canonical, né? Eles que... Então o Ubuntu, ele é uma palavra africana, né? Que significa humanidade com os outros, e aí se você for notar bem, se você notar aqui o nosso logo do Ubuntu, são 3 pessoas de mãos dadas,
tá? Então, é uma coisa muito interessante, tá? Bom, a instalação, ela é muito simples, a gente viu ali, né? É Next, Next, é só prestar bastante atenção e fazer a leitura, e dá para instalar tranquilamente, fazendo tudo, seguindo passo a passo, bem facinho, não tem nenhuma dificuldade, tá? E aí a questão de, vamos supor, essa opção de experimentar o Ubuntu primeiro, ela ajuda muito a gente, né? Principalmente para quem tem pouco conhecimento, né? Então, quem tem pouco conhecimento do Linux, e aí às vezes quer ver se essa distribuição é legal, apesar de que quando você utiliza a opção experimentar, você não tem acesso a tudo que o sistema pode te propor, tá? Então, por isso que raramente a gente usa, se você vai fazer o uso do software para teste, a opção experimentar. Ou você usa numa máquina virtual, aí você virtualiza e utiliza e vê se tudo, se ela te supre as suas necessidades, ou então, né, você instala mesmo e vai usando e conhecendo ela, tá? Bom, então, o conceito de kernel é o mesmo, e aí o que a gente tem que entender com relação ao kernel do Linux? Com relação ao kernel do Linux, o que a gente tem que entender de primordial é todos os kernels do Linux são iguais, tá? Todos eles buscam usar o mesmo kernel e buscam atualizar o mesmo kernel. E aí, a gente já conheceu lá atrás que o Linux, né, ele usa o interpretador, tá? A base dele de interpretação do kernel, ela, ela usa a Bash, né? E aí essa base, ela é usada em outras distribuições também. Por isso que já a gente vai baixar um programa, por exemplo, vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças assim, tá? Por essa evolução do próprio kernel. Bom, os arquivos aí, eles usam a mesma sistema de extensão. Qual que é a diferença? A diferença é evidente, por exemplo, se você pegar um arquivo do Excel e ele não for um arquivo padrão, ele não vai abrir lá dentro do Windows, tá? Então, perdão, dentro do Linux. Mas, geralmente, arquivos de texto, por exemplo, eles utilizam o mesmo padrão de extensão, e aí a extensão de arquivo, a gente já falei para vocês, é como o arquivo é aberto, tá? Como é que esse arquivo vai ser aberto dele, como ele vai ser aberto, é a extensão que vai dizer qual programa que vai ser usado para poder abrir esse arquivo, tá? Os diretórios, a estrutura de diretório, ela é bem parecida com o Windows, também ela é organizada por meio de pastas, e aí a diferença primordial é com relação aos caminhos, né? Então, os caminhos dessas estruturas de diretórios, vocês vão ver lá que é um pouquinho diferente do que lá dentro do Windows, né? Mas vamos supor, se você quiser criar uma árvore de caminhos, né? Se você quiser criar uma árvore de diretórios igual a gente tem dentro do Windows, você pode, tá? O sistema de uso é o mesmo. Olha lá, essa é a árvore de diretórios dentro do Linux, né? Se fosse fazer uma comparação, para a gente poder entender, a árvore de diretórios do Linux, ela trabalha de maneira semelhante, tá? De maneira semelhante, a gente não pode falar igual, tá bom? De maneira semelhante ao quando você abre a pasta seu Windows. Quando você abre a pasta seu Windows, ele tem uma estrutura de pasta que é semelhante ao diretório raiz. Aquela barra, se a gente entrar lá na barra dentro do Linux, dentro do Ubuntu, e digitar o comando ls, ele vai exibir essas pastas aqui. Ele só não vai exibir a pasta home. Por quê? Porque o diretório home, eu criei ele numa partição separada. Então, ele vai abrir
como eu só criei o home e a swap, ele vai exibir todas essas pastas menos a home, tá? Bom, aí cada diretório tem uma função. Eu vou falar dos principais, né, dos mais usados e dos que são mais importantes para nós, tá? Então, por exemplo, o bin. O bin é onde ficam os arquivos executáveis, todos os arquivos executáveis dentro do Linux. O método de instalação é um pouco diferente, né, do que ele não tem um arquivo exe lá, tá? Mas todo arquivo que é a extensão ou execução de um programa, ele fica dentro da pasta do diretório bin. O diretório sbin, ele também fica os executáveis, mas o único usuário que tem acesso a esse diretório é o usuário root. Então, só o administrador ele pode entrar dentro desse diretório e fazer qualquer tipo de alteração ou, principalmente, qualquer tipo de uso. O lib é onde ficam as bibliotecas. Aí, igual ele está falando aqui, se a gente fosse fazer uma analogia com o Windows, o lib ele faz o mesmo papel e tem a biblioteca das DLL, né? As DLLs lá dentro do Windows, elas fazem o mesmo, elas têm o mesmo trabalho que o diretório lib faz, tá? Ele guarda todas as DLLs. O que é uma DLL? Primeiro de tudo, DLL são complementos de programas. Quando você instala um programa, ele instala o programa numa pasta, geralmente lá no arquivos de programas. Estou falando base Windows, tá? Essa instalação, ela não fica só lá, ela lança DLL em vários lugares dentro do Windows, que são para auxiliar a abertura desse seu programa, ou de um jogo e assim por diante. Então, o que auxilia esse programa funcionar melhor são essas DLLs. E aí, se você for chamar uma extensão de um programa de uma DLL dentro do Linux, ele fica dentro da pasta lib. O boot ele vai ter as imagens do kernel e é lá que você pode acessar o kernel e fazer as alterações que você quiser. Se você quiser, é meio complexo de falar isso. Alterar o kernel é bem difícil, tá? Compilar o kernel é difícil, imagina alterar. Então você pode abrir, visualizar, tá? E fazer qualquer edição. Antes que me perguntem, a gente não vai aprender a mexer no kernel, porque, cara, precisa de anos de programação para aprender como é que funciona. Para programar ele ainda é mais para frente ainda. Tem que estudar muito isso aí. O etc, né, eles tudo que tem de configuração do Linux, ele está nesse diretório, tá? E a home foi o diretório que a gente criou. A home é o diretório de documentos. Tudo que é documento de usuário, ele salva dentro da home. Então, lá vocês vão ver, quando a gente terminar a instalação, ele tem uma estrutura de pastas, e essa estrutura de pastas, ela fica dentro da home. Tá? Então, fica tudo lá dentro, bonitinho, separado, armazenado, com pastinhas, igual tem dentro do Windows. A var, ela guarda arquivos de variáveis e ela vai guardar a geração de relatórios. Quando você é um usuário comum, eu falo um sistema desktop, você nem vai ver a var funcionando. Se você estiver trabalhando com um servidor, quando a gente for instalar servidor, vai ser mais visual isso aí, o uso da var ele se torna bem maior, tá? Então, você tem um acesso de uso muito maior quando você tem um servidor de acesso, um servidor de configuração ali, tá? O TMP é para arquivos temporários, por exemplo, quando você vai instalar alguma coisa e ele precisa carregar algum arquivo, às vezes ele gera alguns tipos de arquivos temporários. Esses gerais temporários, eles ficam dentro da pasta temp, tá? Lá dentro da pasta TMP ali, que eles são guardados. O Windows ele também trabalha com alguns temporários e às vezes o seu Windows ele fica muito pesado por causa da quantidade de arquivos temporários que ele tem. O proc é de montagem, é o que o kernel vai preenchendo. Quando a gente faz alguma mudança, alguma atualização, alguma coisa assim, para não corromper o sistema, geralmente o Linux ele salva muita coisa dentro da pasta proc por um determinado momento,
até terminar a atualização, depois de terminar ele dispensa, tá? Os repositórios do Linux são muito mais inteligentes do que os repositórios do Windows. A dev é os arquivos binários e eles são usados muito para programação. Quando você vai precisar fazer algum tipo de programação ou algum tipo de alteração de software, a gente usa o diretório dev. O SR, aí ele guarda as interfaces, por exemplo, imagem de ícone, tudo que faz parte da interface gráfica. Lembrando que no Linux, a interface gráfica, ela nada mais é que um programa, tá? Todo Linux é só o terminal. Então, quando você precisa acessar a interface gráfica, você está acessando basicamente um programa. O Mint, o MNT e o Media são os pontos de montagem. Quando nós começamos a criar as partições, ele é aquilo que vai fazer o gerenciamento. Então, onde vai gerenciar são essas duas partições aí, tá? Bom, vamos voltar lá para o nosso querido Ubuntu, ver se ele terminou. Ah lá, terminou já. Vamos reiniciar. Bom, aí pede para tirar o pendrive, apertar o Enter, apertar e ele vai começar a carregar e ele vai terminar a instalação para nós. Bom, ele está carregando ainda aí. Bom, aí pronto, carregou. Ele vai pedir a minha senha, eu coloquei para pedir senha quando entrar, só eu clicar ali, 1, 2, 3. Ele vai entrar, tá? Bom, e aí, ele vai demorar um pouquinho para carregar, ele carrega algumas coisas, né? Antes de iniciar o sistema, e depois ele começa a iniciar. Vocês vão notar, quem instalar o Ubuntu vai notar que essa distribuição ela está bem pesadinha, tá? Depois, semana que vem, nós vamos instalar outra, vocês vão ver, nós vamos instalar o Lite, vocês vão ver que ela é bem mais leve, tá? Bom, então, tá aqui, ó, ele já vem, então vocês vão notar, ele já vem com o Office, olha que bonitinho. Ele vem com o OpenOffice, então esse como similar ao Word, similar ao Excel, similar ao PowerPoint. Aqui é o nosso querido Firefox, né? E aqui é onde ficam os arquivos. Eu falei para vocês sobre os arquivos, ó, se você clicar aqui, ele vai abrir a árvore de arquivos, é aquela pasta Home, e olha aqui, ó, ele tem todas as pastinhas certinho, ó, área de trabalho, documentos, downloads, imagens, modelos, e assim vai. Aqui é o navegador, aí você vai falar para mim assim, mas eu não gosto de usar o Firefox, eu quero usar o Chrome. Vou mostrar, ele vai demorar um pouquinho para abrir, eu vou mostrar como é que instala o Chrome. Hoje está muito simples, quem usa sistemas com base Debian, grande parte, por exemplo, na minha máquina, a única coisa que eu tive mais dificuldade de instalar foi o Microsoft Teams, porque ele é da Microsoft. Eu tive que fazer uns paranauê aqui. Mas o resto dos programas, o TeamViewer, os outros aplicativos, foi tranquilo. Bom, então vamos lá. Aí ele tem aqui, ó, navegador, deixa ele abrir tudo. Se ele já está com internet, né? Então, google.com. Esperar ele abrir.
ver se ele vai carregar o meu grupo. Olha lá. Aí eu venho aqui, ó, Chrome, Download. Vocês vão ver como é simples de instalar o Chrome agora. Ó, lembrando que não são todas as distribuições que trabalham da mesma maneira, tá? Esse espaço que eu estou passando para vocês é para instalação dentro do Ubuntu, tá? Então vamos escolher aqui, eu acho que é essa terceira opção aqui. Aí hoje o Google ele tem um sistema que ele detecta automaticamente qual sistema operacional você está usando, né? E aí ele já vai me dar a melhor opção. Ó. A hora que eu clicar aqui, ó, fazer o download do arquivo de instalação. Já vai buscar um arquivo com base olha lá. Aqui, download Chrome. Ele já percebeu que eu estou usando o Linux, ó, e aí ele já vai, ó, ele vai buscar o arquivo que eu quero. O meu é base Debian, então, e eu tenho um sistema 64 bits. Então, eu vou escolher esse tipo de pacote, já clica aqui, ó, aceito e instalo. Aí ele vai, ó, como é que eu quero instalar? Eu quero instalar pelo pacote de instalação. Dou OK. Aí ele vai baixar para mim. Vocês vão ver que é muito simples. Igual eu falei para vocês, alguns programas que já vêm com gestor de aplicação. Tem programas que não vão vir. Aí você tem que instalar na unha, lá no terminal. Vou mostrar para vocês já como é que usa ele. Terminando já de baixar. Pronto. Aí é só dar vir aqui, ó. Dar 2 cliques. Ele vai carregar. E vai pedir para abrir o meu gestor de pacote. Se não deu nenhum erro. Se tivesse dado, ele já tinha avisado. Ah, peraí. Deve ter aberto aqui atrás. Aqui. Então aí, ó, ele abre o meu. Esse aqui é o gestor de aplicações. Você clica em instalar. Ah, instala aí, por favor. Tá dando erro daqui, né? Ah, mas tá certo. Só fechar tudo isso aqui. Não, você vem aqui em downloads, ele tá aqui, ó. Não baixou o executado. Bom, depois que você terminar, senão ele vai demorar, a gente não vai conseguir. Você vem aqui no gestor de aplicações, a hora que você digita Chrome, ele já vai aparecer, tá? Tem um outro, ele vai aparecer no meu gestor. Vou ver só se eu consigo. Aqui.
vai deixar eu baixar por aqui. Porque aquela hora eu tenho uma atualização para baixar, eu não vou conseguir instalar o Chrome. Aquela hora eu não pus para atualizar. Bom, vamos entrar no terminal. E aí a gente vai tentar baixar pelo terminal. Ele não vai deixar porque eu não atualizei aquela... Bom, vamos lá. Clica aqui, vou digitar terminal. Basicamente, vocês vão, quando vocês tiverem que usar o Linux, é essa tela aqui que vocês vão fazer tudo. Essa telinha aqui. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu já olho aqui é que eu não sou um usuário root, tá? O que quer dizer isso? Eu não sou um usuário administrador. Como é que eu sei isso aí? Eu sei porque quando tá no início aqui, ele tá aparecendo, ó, aula, e o nome do VirtualBox, além de estar com aí ele tá com um cifrão que ele tá um tio que ele tá na pasta documento. Como é que eu faço para virar administrador? Eu venho aqui, digito sudo su, ele vai pedir minha senha, eu digito minha senha, aperto enter. Ah lá, ó, agora ele colocou ó, aula, que é o usuário, está na máquina, aula VirtualBox. Ele colocou agora root, está, toda vez que vocês verem o arroba quer dizer está entre, tá? Por exemplo, quando você tem o seu nome de e-mail lá, quando vocês vão mandar um e-mail para mim, vocês mandam para lucaspompilho@gmail.com. E aí, esse arroba quer dizer o usuário Lucas Pompilho está armazenado dentro do servidor gmail.com. Então, o root ele está usando o computador arroba. Aí agora ele coloca aqui, ó, home, aula, e aí ele mudou. Ele não está mais com essa nomenclatura, ele está com a hashtag, tá? Então vamos lá, vamos a alguns comandinhos aqui. Por exemplo, o ls é para listar diretórios, ó, ele vai me mostrar onde eu tô. Se eu der um cd espaço 2 pontos, ele volta. Vamos chegar até voltar na barra. E olha lá. Né? Vamos tentar ver se a gente consegue acessar o kernel. Vou mostrar uma coisa para você. Aqui, ó. Aqui está o arquivo do kernel. Então, vamos ler o kernel. Ó, vamos supor que você chegou agora à conclusão que você quer mudar o kernel do Linux. Então, nano kernel. Não, peraí. Eu só saio daqui. Pronto, agora a gente vai. Vamos ler algumas coisas aqui. Não tá deixando eu. Não tá deixando. Tem 2 arquivos ocultos que ele não tá deixando acessar. Olha lá. Ele não deixa acessar os arquivos. Eu preciso descobrir o porquê. Eu sou usuário root. Só ver uma coisa aqui. Vamos ver um negócio aqui. Pronto. Olha lá. Esse aqui é um dos pedaços. Tem alguns, tá? Então, aqui, ó, essa primeira parte aqui, ó, ele só tá te avisando. Tudo que tá com esse hashtag na frente é só para avisar. A programação começa daqui. Aí depois ele vai te fazer mais alguns avisos. Aqui onde ele está buscando o kernel, ó, um pedaço, não é o kernel todo. Submit Pyro, onde ele está buscando os repositórios. Então, só pegar o outro agora para a gente ver um negócio.
nano, .com. Tá sem edição também. Então, vamos supor que se você quiser mudar alguma coisa, tá? Você tem que alterar esses arquivos de configuração. Tá? Então, tem vários aqui da pasta etc que você tem que alterar para você poder modificar. Então, não é nada tão simples. E toda a programação que você vai fazer é dentro do kernel, tá? Olha lá, tem um monte ali, um monte de arquivos que a gente pode acessar. Vamos lá na home. Ó, então, ó. Não, deu errado. Bom, vamos supor que eu quero criar, agora eu vou entrar no diretório documentos. Olha que interessante. Vamos supor que eu quero criar um arquivo de texto. Olha como é difícil quando você vai criar um arquivo de texto e você não tem interface gráfica. Eu quero que vocês imaginem se você não tivesse instalado nenhum pedaço gráfico. Olha só que interessante. Eu tenho a opção aqui, vou criar um arquivo, o comando é touch, então, aula.txt. Criei, ó, o DLS eu tenho agora. Agora eu vou escrever dele, eu vou usar um editor de texto. Então eu tenho o Nano, que é um bom para usar. E aí você digita aqui, aula de Linux, bom, aprendendo a trabalhar com terminal. Aí eu vou salvar, gravar Ctrl O, para sair Ctrl X. Bom, saiu, o arquivo está lá ainda. E aí vamos supor que eu quero exibir que eu gravei, ó. Eu uso o comando cat, o comando cat exibe. Quando você vai, vocês vão ter lá na frente, vocês vão ter aula de servidor. Em aulas de servidores, né? Vocês vão conhecer algumas configurações que são feitas via script. E o que quer dizer isso? Essas configurações feitas via script. Quer dizer que você vai ter que configurar todo o seu servidor assim, digitando. Então, por exemplo, ali eu criei um texto. Se eu quiser criar, por exemplo, quero criar uma pasta. Vem aqui, ó, mkdir, é o comando, né? Criar a pasta aula. Aí, ó, agora eu tenho um arquivo, uma pasta que está de azul aí e tenho um arquivo de texto, tá? Então, tudo que a gente vai fazendo é via comandos. Por exemplo, eu estou usando a Bash aqui para digitar. Quero saber qual versão eu estou usando. Olha lá, ele me fala, eu estou usando a Bash 4.3.8 aqui, ó. 48. Bem, ele está mostrando aqui, ó. 4.3.48, release Linux GNU, tá? Licença GPL v3+, e assim vai. Você pode até ler a licença. Tá? Vamos supor que você quer tirar algumas dúvidas, né? Você pode digitar aqui, ó, ls --, help. E aí ele vai te mostrar um manualzinho. Bastante, fala sobre comandos. O legal é que assim, essas distribuições mais novas, elas já estão todas em português. Isso é bem bacana, tá? Se você pegar umas distribuições mais, assim, mais invocadas, elas estão em inglês ainda. Vamos supor, deixa eu ver que eu estou na pasta ainda. Vamos supor que eu não gostei dessa pasta aí e eu quero remover essa pasta. Então, qual comando ali que eu uso para remover? Então, o mkdir é para criar e o rmdir é para remover. Eu removi minha pasta. Então, e uma coisa que vocês vão notar é que, vamos supor, se eu colocasse aqui, ó,
e não tivesse, ele só me avisa quando dá erro, tá? Deixa eu criar de novo lá a pasta. Ó, criei a pastinha. Quando eu vou remover uma pasta, e deu certo o comando, ele não me pergunta, ele não faz nenhum tipo de pergunta se eu quero remover ou coisas assim. Tá? Ele simplesmente vai lá e remove. Por isso que no Linux a gente tem que tomar bastante cuidado quando vai trabalhar com comandos, tá? Como o Linux ele tem por concepção achar que todo usuário é um usuário avançado, tá? Ele não vai ficar te perguntando as coisas, tá bom? Eu não quero que vocês se assustem com o terminal. O terminal, apesar dele ter essa, né? Apesar dele ter, eu saí do usuário root, né? Agora eu saí. Então, ele tem essa coisa, mas não é um bicho de 7 cabeças. Depois nós vamos mexer bastante com ele. Basicamente, todos os comandos do terminal são iguais, tá? Vamos supor, o mesmo do Ubuntu é o do Mint e assim por diante, tá? Aí aqui apareceu uma tela interessante. Como eu não fiz nenhuma atualização, ele perguntou se eu quero atualizar agora. Então, se eu quiser, ele vai baixar os pacotes para mim e vai atualizar. Ou então, eu posso pedir perguntar mais tarde ou não atualizar. Eu posso também. Sim, não quero atualizar. Eu posso também, deixa eu voltar lá no terminal. Eu posso atualizar via o terminal. Tem alguns comandos, ó. Então, vou voltar a ser administrador, super user, digitar minha senha. E aí, ó, eu posso vir aqui com o comando apt-get, update primeiro, né? O update, ele vai atualizar os programas que eu tenho na máquina. Então, ele tá atualizando algumas coisas de segurança. Eu acho que, bom, até que foi rápido. E depois eu posso fazer o upgrade. Antigamente, você não conseguia fazer isso. Deixa eu pôr toda a árvore de arquivo. Você não conseguia fazer isso pelo ambiente gráfico, tá? Para você fazer qualquer tipo de atualização, obrigatoriamente, você tinha que ir aqui pelo terminal. Então agora ele está pegando bastante. Eu não devia ter feito upgrade, que agora ele vai, aquela atualização que eu não fiz, ele vai fazer agora. 300 MB de atualização. Essa atualização é aquela do começo lá que eu não pus para fazer, tá? Mas aí agora, bem tranquilo, ele vai atualizar. Muitas das atualizações são de segurança, né? Algumas bibliotecas. E aí uma coisa, o principal diferencial é assim, se você estiver atualizando o seu Windows e ele desligar, ele não vai iniciar, tá? Ou Ubuntu, né? Se você estiver atualizando ele, igual tá agora aí, e eu desligar, ele vai voltar aos arquivos anteriores, tá bom? Não vai ter esse problema. Aí termina aí. Bom, então, ó, então eu falei para vocês, se você clicar aqui, se eu tirar esse termo, ele mostra os aplicativos que tem instalados, ó, tá? Aqui ele mostrou só um. E aí tem alguns, esse aqui vou abrir esse é o LibreOffice. E aí você tem aqui aplicativos que são gratuitos, que são similares ao Word, Excel, PowerPoint e assim por diante, tá? Então, essas mesmas, aí, ó, isso aqui é, por exemplo, similar ao Word, um editor de texto. Vou fechar ele aqui. Fecha aqui. Ah, não. Terminar a instalação. Esse aqui é o Calc, ele é similar ao Excel. Olha lá, ele abre as planilhas bonitinho.
certo? E esse aqui é o apresentador, né? Ele é similar ao PowerPoint, ó. Impress. Ah, vamos ver lá, né? Aproveitando. Aí, ó, esse é o similar ao PowerPoint. Então, todas as ferramentas para escritório você tem aqui. Eu criei lá, deixa eu entrar aqui na pasta pessoal, eu criei lá nos documentos, eu criei duas coisas. Eu criei um arquivo e criei uma pasta. Se eu abrir aqui, ó, aí eu removi a pasta. Olha o meu arquivinho aqui, ó. Se eu clicar duas vezes, ele vai abrir também lá no meu editor de texto. Olha lá. Tá? Então, as coisas que você cria lá no ambiente terminal, eles podem ficar acessíveis no seu ambiente gráfico. Depende da situação, tá? Não são todas, não. Ah, professor, e tem como criar pasta aqui fora? Tem. Você clica o botão direito, criar pasta. Igual a gente tem no Windows. Você abrir ela, você também aqui em cima, ó, tem o botão ó, fechar, minimizar e restaurar. Se eu clicar aqui, ele vai ficar tudo numa janela só. Aqui você tem o mesmo ambiente, ó, a estrutura de pastas é bem parecida. E assim vai. Tá? A única maior diferença está aqui nas configurações. Se clicar aqui para fazer as configurações, ele tem bastante diferença. Tá bom? Se tem mais alguma coisa que eu quero mostrar para vocês. Acho que é só. Bom, se alguém tem alguma dúvida, tranquilinho? Bom, então eu vou passar. Eu tenho bastante tempo. Podem começar a fazer os exercícios, por favor. Se tiver alguma dúvida, é só falar.